pelo nosso ego, mas pelo nosso entendimento, crescer na graça e no conhecimento. 2 Coríntios, quando o pastor Reginaldo disse aqui, essa dúvida, será que o Espírito está habitando em nós? Será que o Espírito Santo está dentro de nós? Ser cheio é outra coisa, mas só essa dúvida também faz nós refletir se o Espírito habita em nós. E o pastor Reginaldo passou no 2 Coríntios, quem está em Cristo, uma nova criatura quem está em Cristo, pelo poder da reconciliação, que não foi pela graça de Deus. Essa reconciliação, ela vai trazer, tudo se fez novo, né? Tudo se fez novo. Eu posso, assim, pela misericórdia do Senhor, trazer, assim, Paulo vai dizer também, né? A 1 Coríntios 6, sabe que é templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo habita em vós. E no versículo 20 ele vai dizer assim, Paulo: porque foste comprados por bom preço e glorificai a Deus. Essa reconciliação na cruz, e Deus, e Paulo menciona, por causa do preço na cruz, vocês foram comprados por um bom preço, e glorificai a Deus. E vós agora é templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em vós. E será que o Espírito Santo habita em vós? É assim, quando Jesus vai de encontro àquela mulher que está com 7 espíritos, Jesus tira os 7 espíritos dela, e ela começa a andar com Cristo, Maria Madalena. Quando ele também tem um encontro com o Zaqueu, ele larga a prática do pecado, a prática do engano, e começa a ter uma vida com Cristo. E também tem o demônio de Gadara, que está com mais de 2.000 legiões. E Jesus tem um encontro com ele, expulsa os demônios, e ele começa a ter uma nova vida em Cristo Jesus. E ele fala: deixa ir com o Senhor. E Jesus: não, vai e contai para a sua família, para a sua casa. E depois vem a reconciliação. Eu vou para o meu Pai, mas não vou ficar órfão. Eu enviarei um Consolador. Ali a Maria Madalena, ela já começa a ter uma nova em Cristo Jesus. E Zaqueu começa a ter uma vida nova em Cristo Jesus, até aguardando a reconciliação. Como o Reginaldo disse, quem está em Cristo Jesus, uma nova criatura. Jesus vai para a cruz do Calvário, perdoa o nosso pecado, derrama o seu sangue, vai para o Pai e depois envia o Consolador. E será que não é isso que Paulo também vai mencionar, depois da reconciliação, depois do preço, um preço que foi pago, não por nós, né, mas é pela a graça de Deus, a misericórdia de Deus, que nós sabemos que nós somos pecadores, que nós somos falhos, somos ingratos a Deus, e fala-se, por bom preço, glorificai a Deus, porque foi comprado por bom preço. Quem está em Cristo Jesus, pela reconciliação, nova criatura é uma dúvida, né? Essa dúvida que está trazendo a nós hoje, se o Espírito habita em nós. Eu não estou falando nada de ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é totalmente diferente. Mas ali começa o início, né? O processo ali da Maria Madalena, do Gadareno, está aqui é o início, o processo ali, né? Em Cristo Jesus. Deus abençoe. Agradeço a minha oportunidade. Amém. Glória a Deus. Amém. Essa questão que o irmão Tiago trouxe, né? Eu, irmão Tiago e Laelso, ficamos uma madrugada ali quase de manhã. A gente já chegou ali, já era tarde, né? Mas continuamos nessa conversa até mais 5 e pouca da manhã, pelo que me recordo, dessa diferença entre ter
o Espírito Santo de Deus fazendo morada, aceitar a Cristo, adentrar nesse caminho de renúncia, né? De mortificação da carne, começar a se separar do mundo, ser feito filho, como o pastor Reginaldo trouxe, que inclusive esse como foi narrado hoje aí algumas vezes, o pastor Reginaldo explanou muito bem, que muitos confundem, né? Acredita que, eu aceito Jesus, ou acreditar que Jesus existiu, morreu na cruz, que já é feito filho. Há um processo de purificação para receber o Espírito e ser feito filho. Alguns versículos hoje foram citados, não me recordo, aquele Atos 5,32 também, Deus dá o seu Espírito àqueles que lhe obedecem. O João 1 lá, né, que Deus não nasceu da vontade do homem, da carne, do sangue, mas da vontade de Deus, né? São gerados, que está todo dentro desse universo. Mas ainda tem esse mistério do cheio do Espírito, que inclusive já fica para o irmão Laelso aí, que mastiga bem aí os entendimentos, a gente de repente num próximo estudo aí, né? Porque ainda tem essa questão do ser cheio do Espírito, que é algo muito tremendo, né? Que vimos ali, principalmente ali para o livro de Atos, como que os discípulos, né, Filipe descendo a Samaria ali, curando a muitos, né, a sombra de Pedro tendo unção ao ponto de curar, né, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda, né, e o próprio Jesus que disse que faríamos maravilhas iguais e maiores, né, e aí como meu pai falava na época ainda vivo, quem é que nós estamos vendo fazendo essas obras aí, essas maravilhas? E isso aí, ele está dentro também desse desenrolar, desse caminho, né? Desse processo de desenvolvimento, de lavagem, de regeneração, até qual é o ápice dessa regeneração e dessa lavagem completa ao ponto, né, de como Moisés, quando encerrou de fazer o tabernáculo, então a glória veio, encheu aquele tabernáculo todo, a glória do Senhor inundou. São todos mistérios que a gente pedir ao Senhor aí para nos abrir os olhos a cada dia mais. Eu estava lembrando aqui em cima de algo que o irmão Tiago falou, que agora eu nem me recordo mais, mas que me recordou aqui de Filipenses 2, Filipenses 3, referente a essa caminhada, né, irmãos? E de buscarmos poder receber o Espírito de Jesus, o Espírito Santo em nossas vidas, o Espírito da verdade, e sermos feitos verdadeiramente filhos. O próprio Paulo vai dizer, né, ele fala, né, vou ler aqui a partir do 8, rapidamente, Filipenses 3, 8, e na verdade tenho também por perda, né, olha a renúncia aí, a mortificação, tenho por perda todas as coisas, quer dizer, aquilo que ele tinha como importante, diante de Jesus ficou nada, né, e pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, quer dizer, esse conhecimento da verdade de Cristo que vai operando toda essa abertura de olhos, todo esse novo nascimento, que isso tudo acontece na mente, né? Sabemos disso, no interior do coração, a compreensão com o coração. Aí Paulo continua dizendo, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, né? Para que possa ganhar o título de filho de Deus, ganhar essa circuncisão no coração. Versículo 9, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Tudo muito profundo, né, irmão? Mas estou passando assim rapidamente para chegar aqui, ó, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Essa é a maior luta que temos na nossa vida. Para ver se de alguma maneira o nosso nome pode estar lá escrito no livro da vida, sermos verdadeiramente achados, reconciliados com Deus. E aí o versículo 12 vai dizer, não que já a tenha alcançado. Quer dizer, o próprio Paulo, homem, como a palavra nos mostra, usado tremendamente, instrumento puro aí na mão de Deus, ele mesmo vai dizer, não que já a tenha alcançado, ou que já seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos,
Quanto a mim, de novo ele diz, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Ele tira todo o embaraço. Nada pode me deter nessa caminhada, nada, nem meu próprio coração, os amores do passado, nada. Prossigo para o alvo, precisamos seguir, irmãos, com todas as dores, todas as tristezas, o sofrimento, as lutas, precisamos continuar pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aí, só encerrando, que amarra com esse prêmio, com esse avançando, que Paulo fala aqui em Filipenses, que o Senhor tinha me trazido ali, eu acabei não lendo, de 2 Coríntios 7, que fala, ora amados, como o irmão Fábio fala, né? Ó amados, pois que temos tais promessas, todas essas promessas de sermos feito filho, nós que não somos nem ramos naturais, né? Estamos sendo enxertados na videira, nos purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, e aí a palavra que o irmão Laelso ressaltou aí durante a explanação, aperfeiçoando. É um processo de aperfeiçoamento. A perfeição, ela denota o fazer completamente, né? Esse prefixo per, ele denota totalidade, fazer completo, aperfeiçoando. É uma ação de estar fazendo continuamente. Aperfeiçoando o quê? A santificação no temor de Deus, e o temor que ele vai vindo por todo esse exame da palavra, o buscar do Espírito que vai abrindo os nossos olhos e mostrando cada detalhezinho. Como o irmão fala, né? Deus usa muito pastor Tadeu, já usava pastor Renê, pastor Maurício. Futebol é do mundo ou é de Deus? E nós podemos pegar essa pergunta e desdobrar ela para todo o resto. Isso agrada a Deus ou não? Isso me aproxima de Jesus ou não? Isso me aproxima do conhecimento de Cristo ou me afasta? Isso me aproxima da purificação necessária para receber o Espírito e ser feito filho de Deus ou não? Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Não sei, quanto aos irmãos, mas mais um dia que a minha alma vai sair aqui alimentada para a glória do Senhor Jesus. Pode falar aí, irmão Tadeu, pastor Tadeu. Amém. Amém. Tinha baixado aqui. Só para acrescentar rapidamente aí a questão do irmão Tiago, do evangelista Tiago, que a pergunta dele é a questão do Espírito Santo da habitação. Creio eu que eu entendi a pergunta dele, e se não, assim não for estiver respondendo algo errado, o irmão pode depois falar aí. Na própria pergunta do irmão tem algumas respostas. Por exemplo, falou de Maria Madalena, de Zaqueu, e Jesus não tinha nem ido ainda e o Espírito Santo não tinha dado. E algo foi realizado ali. É verdade. E o Espírito não estava habitando na vida deles, né? Como para os próprios discípulos do Senhor não tinham recebido o Espírito Santo de Deus, mas o próprio Senhor já tinha concedido poder para cura, expulsão de demônios, né? Para levar o Evangelho do Senhor. E eles não tinham a habitação do Espírito Santo, o Senhor até dentro deles, né? Isso o Senhor até traz lá em João, se eu não me engano, João 14, né? Deixa eu só abrir aqui para não falar nada errado. Falar o versículo aqui para não estender muito. É João 14, versículo 17, né? O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece, novamente, né? Falando que o mundo não conhece o Senhor. Mas vós o conheceis porque habita convosco, estará em vós. O Espírito estava habitando com eles, mas não estava neles. Vemos também ali em Atos dos Apóstolos, o próprio Filipe aí que o irmão trouxe, mas um pouco anterior à passagem do Filipe com o eunuco, ali do versículo 9 a 13, que o Simão mágico, ele creu até o próprio Simão.
e sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se faziam, estava atônito. Ele creu no Senhor, foi batizado nas águas, mas não recebeu o Espírito do Senhor. E lá em Atos 19 também vemos isso. As passagens que vem aqui agora, tem lá em Efésios 2. Enfim, é algo que todos nós precisamos buscar no Senhor, na palavra de Deus, e que para a habitação do Senhor, pelo menos é o que o Senhor me faz crer e até então entender, que se não for do Senhor que o Senhor venha mostrar, como para tudo há um processo, né? Há um processo para que o Espírito do Senhor venha realmente fazer a morada na nossa vida. Vemos ali em Atos 19 o próprio Senhor usando Paulo ali para impor a mão e assim receber aqueles que creram ali e foram batizados no batismo de João, receber o Espírito Santo. E temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes o Senhor já me levou em locais aí que, vendo essa imposição de mãos ali para que as pessoas viessem a receber o Espírito Santo de Deus, mas ali não era o Espírito Santo de Deus operando na vida daquele homem lá. Na verdade foi mais de uma vez, né? E até estava, uma certa vez até estava com o pastor René e o pastor Clóvis, uma delas. E, enfim, então é algum processo a ser feito, realizado, e depende do Senhor, da forma que o Senhor quer, e com cada um, né? Na sua individualidade, ali na busca com o nosso Deus, permitindo que o Senhor realmente opere todas as coisas em nossas vidas e na busca ali, no empenho, para que o Senhor venha a realizar esta grandiosa obra. Amém? Tadeu, só para colocar rapidinho aqui, eu queria dizer assim, por exemplo, que o Reginaldo trouxe, 2 Coríntios, que ele que está em Cristo Jesus, uma nova criatura é. Não, eu não falei que o Espírito Santo ainda já estava com eles. E aí eu falei assim que quando Jesus vai para a cruz do Calvário, vem a reconciliação, né, que ele diz aqui no 2 Coríntios, o poder da reconciliação. Nova criatura é aquele que está em Cristo Jesus, tudo se fez novo. Aí Jesus vai para a cruz, vem a reconciliação, não vou deixar órfãos e enviarei o Consolador. Mas ali, quando eles estão em encontro com Jesus, é só um processo, entendeu? O processo que eles já estão, Jesus já está transformando eles estão largando o mundo. É só isso mesmo. Tá bom? Ah, tá, entendi, perdão. Mas eu não sei, eu não creio nem que isso é o que eu afirmei que o irmão falou, mas se eu falei algo assim, perdão. Não, uma coisa complementou a outra, na verdade. Glória a Jesus. Amém. Pode falar, irmão Lael, fica à vontade, irmão. Vai ser rápido. Essa questão do Espírito Santo aí é algo tremendo. E isso que se foi levantado aí de Coríntios também, essa rendição de Jesus na cruz lá, esse algo a qual Cristo fez ali, depois a gente tem que dar uma mastigada e mastigar, né? Porque depois desta obra grandiosa a qual Cristo fora crucificado ali, né? E depois disso ele derramou, cumpriu a profecia, que sobre toda a carne ele vai derramar o Espírito Santo, né? E aí a gente entra, porque tem muitos teólogos, tem muitas veias de estudos, tem muitos caminhos que diz que o Espírito Santo é disposto ao homem depois que Cristo ali ele vence a cruz, né? Depois que ele ressuscita, e ali já temos o Espírito Santo. Mais ou menos esse entendimento aí de que eu ouço sussurros aí, né, de algumas pessoas, e temos que adentrar um pouquinho mais nessa questão aí do que o Senhor quer nos revelar acerca do que fora feito ali na cruz ali, que é algo tremendo ali.
Eu creio que aquilo que o Tiago trouxe aí pode ser que tenha mais ou menos um entendimento acerca desses estudos que eu já ouvi falar, né? E eu nunca me aprofundei nisso, né? Eu sempre entendi que tem algo que brota dentro das escrituras, a qual a gente profere, e muitos proferem ter muitas coisas, principalmente esse amor, a questão de ter o espírito. E é meio estranho, porque você vai convivendo com a pessoa ali e você vê que não bate com a palavra, né? Aqueles que assim realmente tinha o espírito habitando dentro deles, que já trazendo como um novo nascimento, a pessoa já nasceu de novo, ele foi convertido. Lógico que aí há um aperfeiçoamento. Eu até trouxe o texto de Paulo dizendo que ele mesmo dizia que não, que eu já alcançado. Então ele tava, o importante é ele estar sempre combatendo para que em momento algum ele fique de fora, né? Então eu creio que é esse entendimento ao qual o Thiago possa ter essa proximidade, para que a gente possa examinar essas questões aí, porque tem muito mistério acerca disso aí, né? Eu venho aos pouquinhos me alimentando de uma forma, de outra, né? E o Senhor, eu vou pedir para que o Senhor tenha misericórdia de mim, abra os meus entendimentos, porque